Shalom, por aqui novamente, Pastor Edival, e aqui o Sion Channel, o canal da Igreja Batista Monte Sião. Nesta oportunidade, vamos meditar uma porção da palavra que se encontra ali em Eclesiastes 10:20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Em um tempo tão polarizado quanto o que estamos vivendo, a discordância de ideias afloram a extremos, e esses extremos não têm sido muito saudáveis para a nossa convivência no dia a dia. E no tempo onde as fake news têm, voado, em alguns momentos permitimos que a nossa boca seja usada para espalhar coisas que nem sempre é o que parece que é. E geralmente o fazemos por desagravo, pois em algum momento achamos que a dita pessoa nos prejudicou, nos diminuiu, enfim, nos causou algum dissabor. O texto de hoje nos fala que não devemos amaldiçoar o rei e nem o rico, ainda que em pensamentos. Quando a Bíblia nos fala de rei, ela está falando de autoridade. A Bíblia também nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. Romanos 13, 1 e 2 nos diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. As autoridades, elas não são colocadas sobre nós para serem temidas, principalmente se somos respeitadores e cumpridores da lei. Mas quando não se respeita e nem se cumpre a lei, aí sim, você deverá temê-las, pois as autoridades são constituídas por Deus como serva para fazerem com que aqueles que procedem mal sofram o castigo da lei. Se a autoridade está em pleno exercício e se por algum motivo você desgoste dela, isto não é sinal que ela não tenha sido colocada por Deus. Mesmo que você desgoste, você deve obediência a essa autoridade. E se por conta disto vieres a pensar mal, enquanto estiver no campo do pensamento, tudo bem. Somente Deus terá ciência. Mas sabemos que se pensamos na imensa maioria das vezes, fazemos. Quando Salomão nos adverte que não amaldiçoemos nem em pensamento, é porque ele sabe que dependendo do nosso estado de espírito, logo após o pensamento, vem a ação de falar. Ou seja, botar para fora até com uma válvula de alívio. O prudente é que não devemos fazer isso. Ele diz isso para o nosso próprio bem, pois elas, a autoridade, têm o poder de aliviar e dificultar a nossa vida. Enquanto aqui na terra, se aquilo que falamos, a fim de amaldiçoar, ainda que seja no escondido de nosso quarto, chegarem aos seus ouvidos, sofreremos com certeza as consequências de nossas falas. Se você não está contente com uma autoridade que está sobre você,
A Bíblia nos recomenda em 1 Timóteo 2, 1 e 2, que devemos orar. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, a sabedoria nos ensina que ao invés de ficar gritando aos quatro ventos impropérios sobre as autoridades, devemos colocá-las diante de Deus, que assim como ele as colocaram, caso não estiverem servindo o seu propósito, no momento certo, Deus os corrigirá ou arrancará o seu posto. Foi assim com os reis Saul, Acabe, Roboão, Manassés e tantos outros que encontramos na Bíblia Sagrada. Socorra sempre em Deus, pois nem sempre é a autoridade que está errada, mas a nossa maneira de enxergar a situação. E quando nós recorremos a Deus para nos ajudar, até isso Ele corrige em nós. E passamos a ver a autoridade com outra lente, aceitá-la e, consequentemente, viver em paz. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria para viver e respeitar as autoridades constituídas aqui na terra. Não se esqueça, as autoridades que Deus colocou também nas igrejas, para que, como ovelhas, como fiéis, como discípulos de Cristo, nós possamos também respeitar as autoridades que estão nas igrejas, que são os pastores, os presbíteros, os apóstolos, enfim, as autoridades constituídas por Deus, sobre todos os ângulos, em todo tempo, em todo instante. Quando assim o fazemos, trazemos bênção para junto de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Se essa mensagem fez diferença na sua vida, repasse ela aí. Passe ela para frente, para alguém que você ame, alguém que você goste, um conhecido, enfim, um parente seu. Que Deus te abençoe e até a próxima.